Muito boa noite, queridos amigos, caros telenautas que nos acompanham ao vivo através dos estúdios aqui de Cajazeiras pela TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, a sua TV online. Nós começamos nessa noite mais uma edição do seu Interview, programa que você já conhece, aquele programa onde nós trazemos sempre um convidado, sempre uma personalidade para perguntar, para fuçar, para viajar pela trajetória, para saber um pouco mais do outro lado da moeda, não é? Nomes nós conhecemos, nós queremos conhecer aqui mesmo, são histórias de vida, são personalidades, é isso que o Interview quer trazer para você, é isso que nós costumamos trazer para você todas as noites que estamos no ar, você já sabe disso. E compartilha aí a nossa ideia, você que nos assiste, que nos acompanha, compartilha aí para todo o pessoal que está em casa, que nos assiste pelo computador ou mesmo pelo tablet, pelo celular. Nós estamos ao vivo pelo www.diariodosertão.com.br/TV, né, Nenê? E você pode e deve participar do Interview comigo, me ajudar a fazer esse bate-papo através das redes sociais. Você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu abraço pelo Facebook, que é o Diário do Sertão, também pelo Twitter, @Diário do Sertão. E aí abaixo da tela onde você nos assiste tem um espaço em branco onde você pode mandar a sua mensagem, que a gente vai ler aqui ao vivo, ok? Não esquece de me mandar mensagem também pelo WhatsApp, que está conectado aqui. Eu vou passar tudo ao vivo para você que está nos acompanhando, especialmente para você que está nos acompanhando. Bom, vou trazer o boa noite do meu convidado de hoje, que é o empresário Armando Viana. Isso mesmo. Armando Viana, que está aqui comigo, Armando Viana Leite, não é isso, Armando? Correto. Armando é empresário da Via Med. Isso mesmo. E nós vamos bater um papo com o Armando, vamos conversar sobre a história de vida dele. Você que acompanha o nosso Interview já sabe qual é o esquema do nosso programa. E o Armando vai, se ele nos conceder esse passeio, esse livre passeio pela sua vida. Primeiro, deixa eu te trazer uma boa noite, Armando. Dizer que você se sinta muito à vontade aqui na TV Diário do Sertão, no nosso canto, no nosso Interview. Que você seja muito bem-vindo e que a entrevista para você seja uma maravilha, seja uma delícia. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento, né? Por esse espaço aqui que ultrapassa as barreiras, né? Do nosso estado e até mesmo do nosso país. Mandar um abraço pessoal da minha terra, lá em São Paulo. Tem alguns amigos lá e familiares acompanhando. Agradecer a você, a Ada, a Pets, pelo convite e dizer da satisfação que eu tenho de estar aqui hoje para a gente usufruir desse bate-papo. Armando, o prazer é todo nosso, viu? Eu tenho certeza que você vai gostar da nossa conversa. Eu costumo dizer que não é uma entrevista, é uma conversa, é um bate-papo informal, onde a gente se conhece. Então eu quero fazer com que o nosso telenauta e também eu conheçamos você, conheçamos um pouco mais do que você faz em casa, do que você gosta de fazer, da sua história de vida. Pode ser? Eu posso começar? Claro, estamos aqui para isso. É um livro aberto. Ok, então vamos embarcar. Vamos começar pelo primeiro capítulo desse livro. Vamos lá para o início, para a sua geração. Você já me disse em off que é natural de São Paulo. Correto. Eu nasci em São Paulo, sou filho caçula de 5 filhos, né? Homem e uma moça. Então, 3 irmãos meus nasceram aqui na Paraíba, juntamente com meus pais. Uma cidade aqui próxima do Vale do Piancó, que se chama Aguiar. E eu e mais 2 nascemos em São Paulo. Mas eu costumo dizer, e sempre brinquei com as pessoas lá em São Paulo, que eu nasci em São Paulo, mas a matéria-prima toda é paraibana. Você fez o caminho inverso, não é? Porque a maioria das pessoas, elas estão em São Paulo e vêm embora porque não deram certo lá ou por algum motivo. Você, a sua família, pelo menos os seus pais, casaram, devem ter casado aqui, tiveram os primeiros filhos aqui no Vale do Piancó, em Aguiar, não é? Você disse? E depois foram para São Paulo, então os 2 últimos filhos, os 2 caçulas nasceram lá, foi assim? Isso, 3 nasceram lá e 3 nasceram aqui. Na verdade, quem fez o caminho inverso foi somente eu. Meu pai, ele saiu daqui há muitos anos atrás e ele demorou 16 dias para chegar em São Paulo num pau de arara. Juntamente com os meus tios, né?
Aí ele retornou algumas vezes aqui ao Nordeste por uma questão familiar que teve. E aí foi quando ele concretizou, né, o relacionamento com a minha mãe e teve os primeiros filhos aqui na Paraíba. E mesmo assim ele retornou para São Paulo para iniciar a sua trajetória de trabalho, muita luta, para poder criar todo mundo, né, dentro de uma certa tranquilidade, longe de vícios, essas coisas maléficas que o mundo oferece. As coisas das quais os pais de família devem se preocupar, na verdade. Ele na verdade, graças a Deus, junto com a minha mãe, já teve essa preocupação há décadas atrás, né? Hoje eu também sou pai, então a gente sabe, tá aí, é nítido e notório, que a preocupação hoje é muito maior. E quando meu filho atingir a adolescência, que ele está próximo a completar 3 anos, o cenário já vai ser totalmente diferente de hoje, infelizmente, não vai ser nada bom. Então, na verdade, eu vivi 30 anos da minha vida em São Paulo, faz 5 que eu estou aqui efetivamente em Cajazeiras, mas eu tive o prazer de conhecer Cajazeiras em 2005. Primeira vez, faziam mais de 40 anos que meus pais tinham andado aqui na Paraíba e eu prometi a eles que um dia eu ia conhecer e ia levar eles novamente para rever toda a família, as pessoas que cresceram com eles aqui. E graças a Deus em 2005 eu pude ter o prazer de vir aqui a primeira vez conhecer Cajazeiras, justamente na época do Chamegão. Peraí, mas deixa eu entender. Na verdade, eu vou deixar essa história um pouco mais para lá, porque eu ainda não estou entendendo a parte dos seus pais serem de Aguiar, que não fica tão distante, mas é Vale do Piancó. Pertinho, 90 quilômetros. Já tem uma certa distância e você tem essa curiosidade em conhecer Cajazeiras, em ter vindo para Cajazeiras. Eu quero que você me explique isso, mas daqui a pouco. Antes, eu quero saber mais detalhes da sua infância. Certo. Você disse que viveu em São Paulo até os 30 anos. Correto, nasci e me criei. Então, não somente no sangue, na veia, na cabeça, no sotaque. Ainda não perdeu, né? No sotaque. Mas tem algumas coisinhas que já vai puxando aqui. Mas acho que vai ser difícil você perder. É uma vida inteira. E por mais que você conviva todos os dias, acho que vai ser difícil você perder esse sotaque, viu? Não tem como perder totalmente, porque as amizades de infância, né, pessoas que estudou no colégio, até na pré-escola, amigos de faculdade, amigos de trabalho, né, das empresas que eu trabalhei em São Paulo, estão todos por lá, a gente tem contato pessoas que diário. Você tem contato. Né, familiares que estão lá, e todo ano eu vou em São Paulo, 1, 2 vezes, sempre que eu posso eu gosto de ir lá dar um abraço. Amanda, deixa eu saber mais então sobre a sua infância. São 6 irmãos. Isso. 6 irmãos, uma faixa etária próxima ou uns são bem mais velhos? Outros mais novos? É tudo bem próximo. Então você se criou numa casa cheia de criança. Nossa família sempre foi muito bem movimentada. Embora, como eu te falei, meu pai tenha saído daqui e ter deixado a família num primeiro momento, como muitas pessoas fazem até hoje, né? Infelizmente, tem que deixar a sua família, seus amigos, sua cidade, para tentar uma sorte melhor em alguma outra cidade ou estado que oferece uma oportunidade diferente que tem aqui na região. Então, mesmo sendo a gente tendo uma carência muito grande financeira no início, porque realmente é difícil para quem sai daqui e vai para lá através de conquistar algo para a família nessa perspectiva, a gente não tinha a condição que tem hoje. Mas mesmo assim, a nossa casa sempre foi um ponto de apoio para os demais amigos e parentes aqui do Nordeste que queriam ir para São Paulo. Ou que precisavam por algum motivo ir até lá. Isso, então sempre foi muito movimentado em casa, a gente sempre... Isso é muito comum, sabe, aqui pra gente do sertão, as pessoas que vão pra capital ou que nascem, se criam, enfim, que tem uma família lá, isso não é tão comum, mas pra gente, se eu moro aqui, sempre vou ter um apoio se for pra lá, ou se eu sair daqui, sempre serei um apoio para os que aqui ficaram, não é mais ou menos assim? Então você conviveu isso, você viveu isso.
Exatamente. É porque o nordestino, por si só, ele é muito acolhedor. Isso, é Né? verdade. Eu senti isso quando eu cheguei aqui. Né? As pessoas que me conhecem, que eu tenho contato, né? Desde a primeira vez que eu andei aqui, permaneço com essas amizades. Hoje, pelo fato do comércio, né? A gente teve um outro comércio aqui, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, que era um bar, um pointzinho na cidade. Então a gente acabou alavancando um pouco esse rol de amizades. Então, assim, o nordestino ele é acolhedor por si só. Então, nossos pais sempre transmitiu isso para todos lá em casa, né? O que a gente tem dá para todo mundo, né? O teto. Ah, Armando, o que é que os seus pais faziam quando você era criança, lá em São Paulo? Em que é que eles trabalhavam? Então, meu pai sempre foi metalúrgico. Ele sempre trabalhou em indústria lá em São Paulo. E pela quantidade de filhos, minha mãe sempre cuidou da casa, sempre foi do lar. Então meu pai, ele iniciou, trabalhou na Ford, na Assos Vilares e se aposentou na Mercedes-Benz, lá em São Paulo. Então ele sempre trabalhou em metalúrgica. Minha mãe, de um tempo para cá, né, assim que chegou em São Paulo, ela trabalhou como vendedora autônoma. Avon, Tupperware, essas coisas de mulher. Coisas Mulher de gosta. mulher. Mas aí depois ela ficou só em casa mesmo? Não, mas isso já era em casa, Ela né? já trabalhava mesmo só... Fazia aquelas reuniões, convidava as amigas, né? Fazia bingo. Essa movimentação desses artigos assim de revista, né? Que você faz o pedido, Sim, depois sim. chega e vai entregar, Bacana. essas coisas. E os seus primeiros passos educacionais? Foram óbvio, foram lá em São Paulo. Você tem muita lembrança disso? Todas, Todas as lembranças todas, desde a pré-escola. Eu não vou mentir que eu nunca fui fã de de estudar, estudar. não. Mas você tinha um sonho quando criança, quando eu crescer eu quero ser médico, advogado, dentista, enfim, qualquer uma coisa, qualquer profissão, existia esse sonho? Tive alguns, aí foram se modificando com o tempo. Né? Criança, molecote, sempre tem o sonho de ser jogador de futebol, aquela coisa de ficar brincando. Aí não vingou. Eu acho que esse sonho é comum a É quase todos os comum garotos. aos garotos. Aí não vingou muito. Aí, por conta de um primo, que a gente também tem raízes, né? Alguns irmãos do meu pai se alocaram no Rio de Janeiro, quando foram embora aqui do Nordeste. Aí, por intermédio de um tio meu, alguns primos seguiram a carreira militar no Exército. Aí, esse foi o sonho 2. Você queria seguir carreira no exército. Mas aí, por um excesso de contingente, lá no município que a gente sempre morou em São Paulo, que se chama Mauá, é na Grande São Paulo, na verdade, bem próximo a Santo André, deve ter aproximadamente hoje 600 mil habitantes, Mauá. E aí, por conta toda essa dificuldade, também não deu certo. Aí eu falei, pronto, o jeito é estudar. Se quiser conseguir alguma coisa, ter algo na Foi o vida. plano C. Foi o plano C. O jeito era estudar. E assim a gente fez. Né? Graças a Deus, com o apoio da minha família, de todos, né? que me rodeiam. Eu fiz o técnico de administração, me formei em contabilidade e tranquei em engenharia civil. Isso tudo em São Paulo. Isso tudo em São Paulo. E, peraí, deixa eu lembrar. Técnico em administração, isso você fez, foi o primeiro, assim que você acabou o ensino médio? Não, O técnico você fez junto? Isso, para concluir o segundo grau. Integrado, que chama, não é? Isso. Aí, em seguida, você fez contabilidade. Você fez o curso todo. Isso. Sou formado, sou bacharel em contabilidade. E aí, depois, engenharia civil. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. O que é que te levou a fazer? O que me Foram leva, os números? os cálculos, Eu prefiro muito mais fazer conta do que ler, do que se atentar para algo assim muito humanas, né? Eu prefiro exatas. Aí por conta da contabilidade, eu ingressei no banco. Aí foi realmente um sonho que despontou no meio da minha vida, porque a empresa anterior ao banco que eu trabalhei, eu exercia a função de office boy. Então, por esse contato diário com o banco, fila, cartório, isso, aquilo, outro, então
Falei, um dia eu pulo pro outro lado do balcão. Você Eu vou deixar de pegar fila. foi um dos sonhos que você teve então ao longo aí da vida, você queria ser bancário. Isso, aí esse daí eu fui atrás mesmo e graças a Deus teve bastante resultado. Foi durante o período que você estava cursando contabilidade ou foi depois? Foi durante. Foi durante. Foi durante. E aí quando você encerrou o seu curso, o que é que te passou pela cabeça? Você poderia ter aberto um escritório ou poderia ter continuado trabalhando no banco, certo? Correto. E aí você foi fazer engenharia civil. Qual era, o que é que te passava pela cabeça? Você não estava satisfeito com o banco ou você não queria abrir escritório, não queria terminar seus dias fazendo conta para outros empresários? Como é que era? Pois é, então, um pouquinho atrás. Quando eu terminei o técnico de administração, o meu raciocínio na época foi justamente esse. Eu não tenho nada para administrar, minha família também não tem nada para administrar. Então, eu vou ter que administrar aquilo que é dos outros. Então, eu vou procurar uma profissão que seja independente e que possa, né, caminhar paralelo com o meu trabalho, porque se acontecer algum imprevisto, né, alguma crise e eu perder meu emprego, eu estou formado na minha profissão, alugo um espaço, monto meu escritório e caminho com as minhas próprias pernas. Mano, você tinha quantos anos quando pensou isso tudo? Porque esse é um pensamento muito maduro para um adolescente que entra na faculdade. Geralmente, hoje, pelo menos, as pessoas entram na faculdade com 18, 19 anos. Eu acho até isso meio que um crime, sabe? Porque uma pessoa muito nova para decidir o que quer fazer pelo resto da vida. É uma decisão que às vezes os pais colocam pressão, que é aquela coisa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer vestibular para quê? Enfim. E você teve esse pensamento e imaginar que a administração não seria uma boa para você, que você queria uma coisa que desse para caminhar paralelo ao seu trabalho, para que caso houvesse algum imprevisto. Quantos anos você tinha quando você entrou para contábeis? 21. 21. Você tinha uma cabeça muito boa. Você já trabalhava? Já trabalhava. Na verdade, lá em casa, minha mãe e meu pai sempre colocou a gente para se movimentar muito cedo, né? Até nos afazeres de casa mesmo. Olha, isso que é bacana. Isso que é bacana, porque lá em casa, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe se virar lá. Coisa boa. Mas, na verdade, não é que a administração não dava certo. Dá certo, né? Mas eu queria ter como me locomover. Eu não queria deixar para raciocinar quando acontecesse a situação. Né? Aconteceu, Você é uma pessoa e precavida. agora? O que eu vou fazer? Então eu procuro sempre, né, independente daquilo que eu esteja fazendo, procurar mais uma ou duas alternativas. Você é assim até hoje? Até hoje. Uma pessoa Até precavida. Até hoje eu procuro sempre enxergar de O plano vários B e o lados. C. Eu não me limito a uma situação só. Eu tento desenhar as demais, tanto positiva como negativa, porque a gente está sujeito. Ninguém pode controlar os imprevistos. Não. E aí, a minha carreira no banco, ela teve uma ascensão muito boa e rápida, né? Graças a Deus. E eu já tinha ingressado na engenharia civil. Estando no banco. Estando no banco. Aí foi Por quando quê? eu fui. Deixa eu só saber assim. Você imaginava que ia se formar engenheiro e ia largar o banco? Porque acho que não tem muito a ver. Você queria continuar no banco, o que é que você É imaginava? porque assim, pra cá, a gente ainda percebe, isso foi no decorrer da minha carreira de bancário, que foram de 8 anos. Né? Eu entrei em 2000 e saí em 2008, que foi quando eu vim pra cá. Então, do quarto para o quinto ano como bancário, eu comecei a perceber de que o banco ele não era mais como antigamente, aquela profissão, né, que de respeito, aquela, pelo menos para lá no Sudeste. Para cá a gente ainda percebe que ainda existe esse status, mas lá em São Paulo, Rio de Janeiro, nessa região, o bancário ele só serve para banco. Dificilmente um bancário, depois de anos de serviço prestado dentro de uma instituição financeira, ele consegue se recolocar no mercado a não ser em banco.
Então ele sai de um banco, provavelmente vai para outro, provavelmente vai para outro, e dali ele não sai. As empresas não absorvem esse tipo de profissional. Aí foi onde eu pensei, eu tenho que ter alguma outra coisa, né? Já sou formado em uma situação, né? Eu tenho que ter alguma outra válvula de escape para quando chegar com 50, 55 anos, com a minha família, né, mulher, filho, o banco não chegar em mim e dizer, olha, obrigado, valeu até hoje, tá ótimo, e aí fica muito pior para você conseguir se recolocar no mercado já com a idade avançada. Eu tive exemplos disso, bem próximo, que quando eu me vi numa situação em São Paulo, que o meu ex-chefe no banco estava me servindo carne numa churrascaria, aí caiu todas as fichas, né? Na verdade caiu o orelhão inteiro, né? Era onde depositava as fichas. Foi aí que você eu falei, imaginou, se imaginou numa situação daquela. poderia não acontecer. Sim, mas Poderia estar no poderia banco até acontecer. hoje, como aconteceu com pessoas próximas, né? Mas também poderia acontecer de você passar pela mesma situação que o seu antigo chefe estava passando. Exatamente. Se você não tomasse alguma providência, se você não fosse uma pessoa precavida. Aí foi quando eu resolvi fazer a engenharia civil, que envolve, né, muitos cálculos, e era uma área que me chamava atenção também, independente, né, que você pode prestar consultoria, né, trabalhar com perícia. É uma área leque de muito opções. vasta. Só que aí eu fui promovido a gerente. E aí? E aí eu estava já no segundo semestre de engenharia e não deu para conciliar. Foi quando você trancou. Aí, infelizmente, eu tive que me dedicar os últimos 3 anos aí como gerente do banco. Qual era o banco que você trabalhava? Bradesco. E o que aconteceu para você ter que sair do banco? Você, como disse, teve uma carreira de 8 anos, uma ascensão rápida, estava gerente do banco, e o que aconteceu que você teve que sair? Opção própria mesmo, prevendo essa situação futura, né? Porque depois de gerente, aí você tem alguns cargos a nível de diretoria, né? Que aí já não envolve mais agência, né? Aí você sai desse campo de agência. O setor que eu trabalhava, o segmento do banco que eu trabalhava não era igual, por exemplo, a agência do Bradesco aqui, porque essa agência ela é do segmento varejo. E eu saí do varejo para o segmento empresas. E aí tinha outro segmento que era o corporate. Então, o banco ele tem suas fatias, né? Tem os seus segmentos. Então, o Bradesco Empresas, ele trabalhava com clientes de alto potencial financeiro para ter conta lá com a gente. Na época, a empresa tinha que faturar no mínimo 30 milhões. Então a gente estava ali numa responsabilidade muito grande, diariamente, com capital elevado, com aplicações altas. Era uma posição confortável para mim porque eu tinha 2 assessores. Né? Eu era o gerente da minha carteira, existia um gerente geral nosso e 7 gerentes de contas. Armando, e por que acontecia tanto das pessoas não ficarem por muito tempo, de você precisar sair? Você saiu por decisão própria, mas porque imaginava que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, pelo menos foi o que eu entendi. Isso. E por que as pessoas não ficam nesse cargo, não ficam como qualquer outro cargo que você chega à aposentadoria? Por que isso acontece? Não permanece no status, né? Isso. Não, as pessoas se acomodam, né? É natural do ser humano, né? Dependendo da situação que ela se encontrar, criar um certo acômodo. E eu nunca gostei disso, eu nunca gostei de ser repetitivo. O fato de eu ter que fazer a mesma coisa todo dia me incomoda. Eu sei que não dá para você fazer coisas diferentes todo dia. Que um dia ou outro você repete, ou pelo menos as tarefas básicas você tem que repetir. Mas é bom ter novidade. Né? E no banco era sempre metas, metas, metas e mais metas. Então o cansaço psicológico ele é muito pior do que o físico.
né? O cansaço físico, você chega em casa, toma um banho, descansa, no outro dia você está zerado, né? Você está pronto para outra, como diz o ditado. E o cansaço psicológico, às vezes, não te deixa nem dormir. Você imagina você ter que bater, na época, os números eram esses, eu tinha que fazer 700 mil de capitalização no mês e faltar 5 dias para acabar o mês. Para acabar o prazo e você tá só com 200 mil feito. Faltava só 500. 100 mil por dia. Coisa simples. Coisa simples, é? Amando, a gente vai continuar a nossa conversa. Eu vou querer saber um pouco mais sobre essa sua decisão e sobre o fato de você ter vindo embora aqui para o sertão, mas isso é daqui a pouco, porque agora a gente vai fazer um intervalo comercial. Você que está nos assistindo, é rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Assista a programação da TVDS também nos nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vieirópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Cidade FM 104, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, Movimento Reg, Polêmica Paraíba e Portal Litoral. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eleições 2014. Oferecimento: Bela Manipulados, a farmácia de manipulação da nossa terra. Grupo Cachoeira, Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Atacadão Rio do Peixe e Autosserviço, um novo modelo de fazer negócio. A Queme Corretora de Seguros, o nosso negócio é seguro. Ed Brisa. É Design. Perfil, produções e locações, tudo para o seu evento ser um sucesso. Grupo de Cal, Fiat e Renault, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Luciano Xerox e Papelaria, Cajazeiras, Paraíba. Mondrian Motel. Planck, marca de responsabilidade. Você... TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. À tarde começa o programa de Maria. Maria, tu comprou o carrego de pilha desse rádio, mulher? Vi, Maria, começa esse programa, mulher! Ô, mas tanto que eu gosto desse programa de Maria, menino, não começa logo. Começa logo esse programa, Maria, começa, mulher! Olha eu aqui, Zé! Será que você é um homem lesado? Eu agora estou na TV Diário do Sertão! Não tô mais no rádio não, Zé! E é o mesmo horário! Quinta-feira, dia 9 de outubro, às 16 horas, Maria Calado na TV. 4 da tarde, minha filha! Aguarde! Últimos dias da promoção de aniversário do Armazém Paraíba. Acerte no Selfies com o smartphone Nokia que custa só R$10,32,90. O Galaxy de 2 chips fica por R$10,52,90. Esse smartphone LG sai por apenas R$12 de R$23,90. E o celular de 3 chips está quase de graça. É só R$12 de R$5,90. São os últimos dias da promoção de aniversário do Armazém Paraíba. Corra e aproveite!
O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você. Um bate-papo inteligente e descontraído. De segunda a quinta às 18 horas, você tem um encontro marcado com o Interview. Sempre com convidados interessantes que têm uma história para contar. TV Diário do Sertão, a sua TV online. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu Interview ao vivo, direto dos estúdios de Cajazeiras. Hoje, terça-feira, mais uma terça-feira, eu trazendo aí para você uma personalidade, uma história de vida para você conhecer, você que nos acompanha em todo lugar do país e, por que não dizer, em todo lugar do mundo, através da internet, né? Afinal, nós estamos aí para quem quiser nos assistir, é só ligar o seu tablet, o seu celular, o seu computador e você vai nos assistir em qualquer lugar que esteja. E compartilha aí a TV Diário do Sertão para aquelas pessoas que estão mais distantes, para aquelas pessoas que sentem saudade do sertão, aquelas pessoas que são nascidas em São Paulo, como nosso amigo Armando, mas que gostam da nossa Cajazeiras. Compartilha aí a TV Diário do Sertão, porque é a vitrine do sertão para todo o mundo. Vamos continuar nossa conversa, Armando? Vamos. Você estava me contando com relação à saída do banco. O que determinou, né, a saída do banco? E você já me disse, inclusive, né, que foi a questão do cansaço psicológico. Durante o intervalo nós conversávamos também sobre o cansaço da rotina pesada daquela capital tão grande. Mas eu queria saber se você já tinha uma ideia. Você, como uma pessoa precavida que é, quando saiu do banco já devia ter a ideia do que você ia fazer. Eu vou sair do banco porque eu vou fazer isso. Isso já acontecia na sua mente? Isso aconteceu, na verdade, antes de eu sair do banco. Então, em 2005, quando eu vim passar as férias aqui pela primeira vez e conhecer, nada despontou na minha mente. Ainda não tinha ideia de sair do banco, estava seguindo minha carreira tranquila. Que você veio só para trazer os seus pais de volta. Conhecer. Você nunca tinha vindo aqui também? Exatamente, a gente só conhece. Você foi também a Aguiar nessa época? Foi. Então, Cajazeiras foi só a cidade polo que você conheceu. Você ficou mesmo, foi em Aguiar? Não, fiquei aqui também porque a gente também, eu tenho 2 tios aqui, que são irmãos da minha mãe, que residem aqui em Cajazeiras. Então eu fiquei um pouco aqui, fiquei um pouco no Aguiar, conheci João Pessoa, conheci Campina Grande, o trem do forró em Campina Grande. Você disse que foi na época do Chamegão, então foi na época do São João. Eu peguei toda a região aqui movimentada, né? Tava bem animado nessa época. Eu acho que eu escolhi a época certa para vir, né? Tem razão. Hoje não mais, porque a gente já não teve Chamegão, né, esse ano. Mas acho que foi uma situação isolada, né? Eu acredito que ele deva voltar, né? Porque talvez sim, talvez não, mas certo é quem sabe. Eu sou a favor de se manter a tradição, seja qual for ela, né? E é uma tradição. Se ela for boa... 25 anos faria, se eu não me engano, de Chamegão esse ano, se tivesse tido. 25 anos é uma vida. É uma vida. Aí eu voltei a trabalhar, né? Em 2006 vim para cá novamente na mesma época, aí já veio alguns irmãos, a gente já passou as férias aqui
com a família um pouco mais completa na Paraíba, mas nada ainda, nada de comércio, nada a nível de se montar um negócio. Mas aqui. você já tinha ideia de sair de São Paulo, de um dia vir morar aqui? Não, nunca pensei nem em morar longe dos meus pais. Nunca imaginei sair de casa um dia, né? Sempre fui assim um filho presente, bem ali com pai, mãe, irmãos, com todos. Aí voltei em 2006 também, trabalhei normal. Aí quando foi em 2007, eu comecei a namorar a ideia, porque a gente começou a perceber os cursos aqui que envolvia a área da saúde, né? O curso de medicina na UFCG, os cursos da Santa Maria. E um irmão meu que é sócio na empresa... Então, deixa eu só te interromper um pouco. Mesmo lá, você estava sempre antenado com o que acontecia aqui. Claro, claro. Então, essa questão das universidades foi o que te deu o clique. Isso. Aí tem um irmão meu que é sócio na empresa, o Osmando. Ele sempre trabalhou ligado à área da saúde. Ele começou numa drogaria São Paulo, que é uma rede muito grande de drogarias, e aí passou a trabalhar numa distribuidora semelhante ao que a Viamed executa hoje. Uma distribuidora de produtos para a saúde, né? Material hospitalar, enfim. E aí quando eu voltei em 2007, de férias para São Paulo, eu sentei com ele, eu falei, como é que funciona o ramo? Porque lá em Cajazeiras tem muitos cursos ligados à área da saúde, eu acho que era uma boa. Eu não via assim nenhum comércio muito chamativo no ramo. Seria legal a gente estudar a região para ver como é que funciona e tal. E ele me deu as informações positivas, né, do segmento. Que daria certo, que poderia ser, enfim, passou. Batemos um papo, passou. Foi só uma ideia. Em 2007. Aí quando foi em 2008, eu falei, eu tô indo para lá de novo, de férias, né, e eu vou para decidir. Você veio na mesma época? Sempre na mesma época. Porque você gostou, então você veio na mesma época. Aí, quando foi em junho de 2008, que eu cheguei aqui, claro que eu visitava as festas, né? Mas durante o dia eu ia nas farmácias, nos consultórios odontológicos, laboratório. Eu via um grupinho de pessoas vestidas de branco na esquina, perguntava para onde estava indo. Ah, tô indo para a universidade. Ah, é caminho, vocês querem carona? Colocava dentro do carro e ia colhendo um feedback, né, deles, né? Vocês como futuros profissionais da área da saúde sentem a necessidade de um comércio mais específico no ramo. Cada um ia dando seu depoimento, que foi favorecendo a amadurecer a ideia de se montar a distribuidora aqui em 2008. E aí eu voltei para São Paulo, já com o prédio alugado. Aluguei o ponto que a gente está até hoje, né, de João Raimundo, ali na saída para Souza, né, próxima ali a Novo Lance. Liguei para ele, eu falei, vem mesmo, você larga o que tiver por aí e vem. Ele falou, não, tamo junto. O teu irmão? Aí pronto. Aí eu voltei a trabalhar numa segunda-feira lá em São Paulo, no banco. Quando foi na terça eu pedi demissão. Meu Deus, mas foi um tiro no escuro. Muito, muito, muito. Muito. Ele que veio comigo nunca tinha vindo aqui. Foi através de toda a informação, de tudo que eu passei para ele. Ele deixou a esposa, os 2 filhos e veio para cá. Eu pensava que o tiro no escuro tinha sido teu, mas o dele... Mas foi pior Nessa ainda. época você ainda era solteiro? Solteiro. Então você não tinha tanta responsabilidade. Claro que você pensava muito no seu futuro. Mas filho é uma coisa que pesa muito. Família, claro. Esposa. Então você podia ir e vir livremente para onde você imaginasse, quisesse ir. Mas aí foi teu o que irmão... eu pensei. Eu falei, eu já sou formado. Né? Trabalhei numa grande empresa que me deu uma bagagem profissional muito grande. Eu sou muito grato a tudo que eu passei dentro do banco. Porque dificilmente eu passava 2 meses sem fazer um curso. Né? O Bradesco ele tem essa vantagem, não sei os demais, eu falo da realidade dele pegar realmente o profissional cru e transformar num profissional de mercado.
Então ele tem essa vantagem, então boa parte do que eu sou hoje profissionalmente, daquilo que eu raciocino, é fruto do que eu vivenciei em 8 anos de banco. Então eu tinha tempo, se tudo desse errado, eu tinha tempo de voltar para trás. De reconstruir. Eu estava formado, né, bem estruturado, não tinha família, assim, esposa e filho, né? Tinha minha família, mas meus irmãos também, cada um conseguiu alcançar seus objetivos lá dentro de São Paulo, através do meu pai. Então eu tinha tempo para recomeçar, se Deus o livre tivesse dado errado. Mas graças a Deus deu tudo certo, muito certo. Né? A gente veio para cá, inaugurou a loja em março de 2009, estamos caminhando aí para o 6º ano. E graças a Deus a gente está conseguindo crescer. Né? A gente tem um objetivo definido e traçado entre nós da família, porque a empresa é toda familiar, são 5 irmãos que hoje fazem parte do grupo, são sócios. Em dezembro do ano passado a gente inaugurou a nossa filial em São Paulo, no mesmo bairro que a gente nasceu e se criou, na mesma rua, para realmente ter identidade, né? Mas os teus pais ainda estão lá? Não, aí aos poucos eu fui trazendo. O teu irmão já veio, então em pouco tempo já deve ter trago a família. Não, aí ele veio, passou um período e voltou. Né? Como a família estava lá, o mais indicado e a pessoa mais correta de estar cuidando da distribuidora em São Paulo é ele. Porque está lá os filhos estudando, né? E a esposa dele também trabalha, então o ideal era que ele realmente voltasse para exercer São Paulo. E você estava disponível para ficar aqui, então? Aí o outro irmão também largou um emprego lá em São Paulo e veio para cá no lugar dele. Em seguida vieram os meus pais e os outros continuam lá, né? A menina e os outros 2, mas todos envolvidos na distribuidora. Vocês fizeram um rachinha, ficou um pouco lá e um pouco aqui. A gente tem uma tarefa aqui um pouco maior, porque a matriz é aqui, né? Então tem que dar sustentação para São Paulo em algumas situações e está com 4 meses que a gente inaugurou Itaporanga. Itaporanga. No Vale do Piancó. Quem está em Itaporanga? Alguém da família também ou vocês ficam indo e vindo? Eu que vou mais para lá, fico mais flutuando, né, nos principais clientes e na filial de Itaporanga. Aí quem nos ajuda lá é uma prima nossa e um amigo também da família. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é muito complicado trabalhar em família? Depende da família. Na sua. Eu tô perguntando na sua. A nossa é tranquila. Porque às vezes, eu conheço várias empresas que são irmãos, por exemplo, que fazem juntos, mas às vezes acha que por ser irmão não deve tanta obediência como deveria a um chefe que não é parente. Isso não acontece entre vocês. A responsabilidade veio junto com o emprego. Não acontece porque é assim, a gente procurou aproveitar o que cada um tinha de melhor, né? Desde o início da empresa. Né? Esse meu irmão que veio para cá, na época ele falou, eu não tenho R$1 para investir. Mas ele era a pessoa do negócio. Porque a vida toda dele foi dentro de uma empresa que vendia produtos para a saúde. Então ele tinha o know-how no ramo. O teu irmão que foi não o que tinha família, o que veio depois. Não, o que tinha família, que veio para cá. Sei. Esse que veio depois, que é o Lindomar, que está comigo aqui até hoje, que constituiu uma família aqui também, ele é muito bom em negociações de compra, né? Ele era diretor de uma empresa em São Paulo que comercializava produtos elétricos, né? Então a gente sempre dividiu isso muito bem. O que era do ramo da saúde ficou no setor de vendas, né? O Lindomar no de compras e eu fiquei na minha área financeira. Tratando com os principais clientes, então a gente se respeita muito nisso, a gente conversa, vê o que é melhor, mas eu não posso muito entrar na área que ele é específico,
Porque aí se você começa a misturar e querer tomar conta de tudo, você está centralizando. E se você começa a absorver muita coisa, não fica bom, não fica legal. E aí é onde eu acho que algumas, você citou famílias, né? Sim. Começa a ter vaidade. E isso, graças a Deus, com a gente nunca teve. Porque a gente faz questão de não esquecer da onde a gente saiu, né? De como isso aconteceu. Porque é muito fácil as pessoas me conhecer hoje, eu conhecer minha família hoje e achar que a gente nasceu em berço de ouro. Mas só a gente sabe qual foi a dificuldade que o meu destino teve, né, indo no pau de arara em 16 dias para chegar em São Paulo e criar uma família desse tamanho, longe de qualquer tipo de vício que você imaginar. E a gente ter o que tem hoje. Não é muito, mas é o suficiente, é o que nos agrada, dá para ajudar algumas pessoas também. E isso nos satisfaz. A gente gosta de dividir o que tem com quem está próximo. Bacana vocês terem conseguido. Vocês estão de parabéns por trabalhar tão bem em família, porque, acredite, é difícil. E outra coisa que é interessante, vocês não esquecerem a história do pai. Resgatarem, tomarem essa história como se fosse de cada um de vocês, como se fosse sua. Não deixar morrer ou achar que a minha vida é a minha de quando eu nasci até hoje. Não, ela começou quando meu pai pegou também um pau de arara e foi para São Paulo. Isso é muito bacana. Isso eu tento passar para o meu filho, né, que vai completar 3 anos agora esse mês. 3 aninhos. 3 aninhos. Você também veio solteiro, constituiu família aqui? Sim. E aí hoje está casado, tem um filho? Não, eu não estou casado hoje, mas eu fiquei com a responsabilidade de estar cuidando do meu filho. Eu tenho uma pessoa de confiança minha que me ajuda bastante, porque meu pai e minha mãe veio para cá recentemente. Então a madrinha do meu filho, que reside aqui no distrito de Divinópolis, Maria, mandar um beijo para eles que devem estar acompanhando lá através do computador, e Cristóvão, eles me dão um apoio muito grande. Então, nesse momento que eu estou aqui, meu filho está lá. Quando eu tenho algo para resolver muito cedo, no dia seguinte, ou estou viajando, meu filho dorme lá. Mas quando isso não acontece, você tá com ele? Eu que pego ele, e aí é tudo comigo. Banho, fralda, gargal. Que é uma linda. Maravilha, muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você disse no começo da entrevista que também abriu um outro negócio aqui em Cajazeiras. Isso. Que foi um point. República Bar. Você ou era o dono do República. Isso. Eu frequentei o República várias vezes. Um lugar muito bacana, aconchegante, uma ideia diferente. Uma coisa que não existia, né, aqui em Cajazeiras. Era um ponto único. E hoje está fechado. Não sei como é que está funcionando o local, porque a gente entregou ao proprietário, né? Uhum. O ponto era alugado, o prédio não era nosso. Mas tudo aquilo que estava lá dentro era teu? Isso. Não, a estrutura em si foi nossa. E aí o que você fez? Você arrendou ou fechou? Não, a gente fechou, porque enquanto estava só a filial em São Paulo, ainda dava para conciliar, né? Depois que abriu Itaporanga, aí a gente já não estava tendo mais tempo para nossa vida particular. Eu quase não tinha tempo para ficar com meu filho também, e o filho do meu irmão estava prestes a nascer, que é um bebezinho hoje. E aí a gente colocou na balança o que era viável e já estava começando a nos atrapalhar na via média, que é da onde realmente a gente tira o nosso ganha-pão. Então não valia a pena, passou a não valer a pena passar à noite acordado num bar, né, no outro dia... E você estava lá, você era presente lá, ou você tinha uma pessoa que tomava conta? Não, a gente era muito presente, ele mais na cozinha e eu mais no bar. Então alguma bebida, alguma coquetel, caipirinha, algum suco que você tenha bebido lá passou pela minha mão. Nossa, que mundo pequeno, Cajazeiras pequena. E você tem algum projeto de retornar com isso? Era um ponto bacana. Existe algum projeto para retornar? Não existe mais, porque é muito cansativo.
né? É um ramo que demanda muito tempo e se não for para fazer uma coisa assim bacana, legal, diferente, como era o República Bar, a gente prefere não fazer. E vocês não conseguem alguém que seja uma pessoa de confiança, que dê para entregar o local? É muito difícil encontrar uma pessoa como essa? É muito difícil até você conseguir pessoas para trabalhar na noite. É muito difícil. Você pode conversar com qualquer proprietário de estabelecimento que entra pela noite afora, você vê a dificuldade, ou até mesmo frequentando, você vê como é que se movimenta o quadro de funcionário. Né? A questão de uma semana para outra, às vezes muda 2, 3. Então, para você manter um negócio na mão dos outros também não é o nosso pensamento. Mas a gente atingiu o nosso objetivo. Foi até uma carta que eu fiz, postei no Face, agradecendo, né, a todos que tiveram a oportunidade de conhecer e passaram por lá, as amizades que foram feitas. Hoje, os bares assim mais movimentados da cidade têm a mesma ideia praticamente do que a nossa. A gente foi o primeiro bar a valorizar um jardim em volta da piscina, criar todo aquele ambiente. E aí vieram os outros que estão aí até hoje, também com piscinas, que dá aquele clima mais romântico, mais aconchegante. Friozinho. Exatamente. Muito bacana, eu gostava muito de lá. Dei com a cara na porta na última vez que fui, estava fechado. Eu fiquei me perguntando, era uma quinta-feira, eu fiquei me perguntando, quinta-feira fechado? Mas aí depois eu fiquei sabendo que era porque realmente não tinha dado mais e tinha fechado as portas. Deu certo até o dia que durou. Com certeza. Se alguém perguntasse se não deu mais certo, deu certo sim, deu certo. Quanto tempo ficou aberto? Pouco mais de 2 anos. Pouco mais de 2 anos. Aí chega uma hora que você tem que decidir, né, a qual caminho vai seguir. Se a gente não tivesse nada para fazer, além do bar, era ótimo. Né? Você invertia seu horário, né? E dava para levar tranquilo, mas infelizmente, foi a decisão... ou felizmente, né, porque foi por conta de uma outra filial da loja, a gente teve que abrir mão. Foi a decisão mais madura a ser tomada. Bom, então nós estamos encerrando o nosso programa, Armando, já estamos ultrapassando o horário, mas vamos vender um pouquinho o teu peixe, falar um pouco sobre os produtos que você tem em cada uma das filiais, como é que funciona mais ou menos a Via Med. A Via Med é uma distribuidora de material hospitalar, cirúrgico, ortopédico, odontológico, fisioterapêutico e alguns itens de academia, além de medicamentos. A gente vende tanto no atacado como no varejo, né? Trabalha com grandes marcas, as principais marcas, porque a gente também preza pelo nosso nome. Né? No nosso ponto de vista, aí tem mais uma situação ligada aos treinamentos do banco, que o preço se justifica, né? Pela qualidade, pelo atendimento, pela agilidade na entrega, ou até a reposição de alguma mercadoria, que acontece muito da pessoa comprar principalmente esses itens de academia, ou essa parte de fisioterapia, não ficou legal, eu posso trocar. A gente é bem flexível nesse sentido. Então hoje nós temos mais de 4.800 itens aqui dentro da nossa matriz em Cajazeiras, e que isso pode ficar flutuando nas 2 filiais. Né? A nossa ideia é abrir uma outra já no início do outro ano. Já existe esse projeto. Estamos só esperando passar esse período político, eleitoral. Porque, querendo ou não, ele movimenta a cabeça das pessoas, atrapalha o comércio. E foi um ano muito conturbado, porque teve as festividades já daqui da região no meio do ano, junto com a Copa do Mundo. Aí veio já a campanha eleitoral, que se encerra dia 26, se Deus quiser, para que tudo volte ao normal ou não, o ano que vem. Ou não.
Então é um ano que a gente está procurando se reestruturar a nível de clientes, porque existe uma dependência muito grande no nosso ramo do órgão público, e isso não é bom, no nosso ponto de vista, né? A gente prefere pulverizar, né, os clientes no varejo do que ficar atrelado a um órgão público. Que a pessoa vence nas urnas hoje, no outro dia derrotada no tribunal, depois na outra semana ela volta, depois lá na frente o outro toma, então tá tudo muito confuso, você não tem uma segurança, né? E aquele que compra não paga, né, a dívida do que ficou lá para trás, ninguém segue a lei, a risca como deve seguir. Então a gente está se reestruturando, aproveitando esse ano conturbado para em 2015 pegar um foco diferente aí e atingir um crescimento maior na empresa. Vocês já sabem onde é que vai ser a nova filial? Já. Pode dizer? Não. Fracassei. Não, mas né, é porque é uma questão de estratégia mesmo, né? Tem todo um estudo para ser que foi feito, a gente fica namorando. Como foi para montar aqui, né? Eu andei em 2005. Você fez todo o estudo. Se você solta aqui onde é a cidade, vai outro lá e coloca antes que você. Faz parte, né, do jogo, do mercado. Então eu vou ajudar você a guardar esse segredo, ok? Muito bem. Armando, vou agradecer a sua visita, a sua entrevista, não, o seu bate-papo aqui comigo. Foi muito bacana, muito esclarecedor também para as pessoas que estão em casa. E dizer que você se sinta à vontade, que você volte sempre aqui à TV Diário do Sertão. Sempre que precisar, nós estamos a postos. Eu que agradeço a paciência, né, de alguém que acompanhou o nosso bate-papo, que nem todo mundo me conhece, mas é sempre bom a gente poder estar dividindo alguma experiência, por menor que seja, e foram sempre experiências positivas que a gente teve na vida, graças a Deus. E agradecer a Pets mais uma vez, a você, a Vanádia, todos que fazem aqui, né, TV Diário do Sertão. E vão conhecer também a Via Med, tem muita coisa bacana lá para mulher, para quem usa salto. Tem umas palmilhazinhas de silicone que alivia, né, as dores aí, o cansaço do dia a dia. Tá. Eu agradeço, boa noite a quem nos acompanhou, um beijo para os meus amigos, para o meu filho, para todos que me conhecem. Armando, muito obrigada, a gente que agradece e mais uma vez fica à vontade quando quiser retornar. Obrigado. E eu tenho que agradecer muito mais a você, como disse o Armando, pela sua audiência, pela sua paciência aqui conosco. E se você está nos acompanhando e conhece alguém que gostaria de estar assistindo, mas não pôde por algum motivo, informa para essa pessoa que ainda hoje vai estar no Diário do Sertão, no portal Diário do Sertão, a matéria com o relato do Armando. E amanhã, no www.diariodosertão.com.br/vídeos, vai estar lá a matéria disponível, a entrevista na íntegra, para quem quiser assistir, viu, Armando? E também lá dentro da matéria mesmo, no portal Diário do Sertão, quando você acessar a partir de amanhã à tarde, já vai estar lá o vídeo disponível para você ou para alguém que não pode assistir, acompanhar o bate-papo com o Armando Viana, que foi muito bacana. Ok, Armando? Obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Quinta-feira eu tô de volta, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.